Olá pessoal, hoje eu quero falar com você sobre ideias dominantes. Isso mesmo, ideias que dominam o ser humano. Um dia um líder conhecido, que hoje está com o Senhor, falou algo que me chocou. Ele disse que ideias são muito mais poderosas do que a própria morte. Por quê? Porque os homens morrem e ideias permanecem. Então veja, como uma ideia dominante se manifesta? Existem três coisas interessantes que nós devemos entender aqui, que vai te ajudar a discernir alguns pontos importantes. Primeiro ponto é que existe uma filosofia por detrás da ideia. E a filosofia é o amor àquele conhecimento. Primeiro, as pessoas fazem com que você ame aquele conhecimento aplicado, aquela expressão aplicada. O segundo ponto, ele traz dentro dessa filosofia, dentro desse conhecimento, soluções de necessidades ou escassez. Ele mostra que a vida que aquelas pessoas estão vivendo, muitas vezes na escassez, pode ser solucionada por aquela aplicação de conhecimento que ele diz. Entende isso que eu estou falando? E o terceiro ponto que faz com que essas ideias dominem, esse terceiro ponto que faz com que as ideias dominem, são leis de organização de uma sociedade, não é? Para fazer com que elas funcionem debaixo de quê? Debaixo daquela filosofia, daquele conhecimento que traz em si soluções de escassez ou necessidade, e ali as pessoas se movam dentro daquelas leis aplicadas, explicadas. Isso eu falo dentro de um povo, dentro de um governo, dentro de uma sociedade. Aí a gente vê o que a gente chama de sociologia, os estudos basicamente das sociedades e em que tipo de ideia e pensamento ela está se movendo. Agora veja bem, Deus, ele quis nos ensinar como a gente se mover com a ideia correta, com o pensamento correto, ou seja, com a ideia que ele expressou para a humanidade. Você vê logo no capítulo 1, versículo 26 de Gênesis, ele dizendo que é para que o homem dominasse sobre a terra. Não dominasse sobre outro homem, mas dominasse sobre ambientes, lugares. Ele governasse dentro das ideias de Deus, como nós falamos, debaixo de três pilares que nós expressamos aqui. Então veja bem, no capítulo 2 você vê Deus então colocar uma ordem para o homem. Diz, você pode comer de todas as coisas aqui, ou seja, até da árvore da vida, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não pode comer, porque no dia que você comer você vai morrer. Então você entende, Deus colocou leis ali para que o homem entendesse sobre os dois pontos de vista. E aí é que está, uma ideia verdadeira vai te mostrar os dois lados, não só um lado da moeda, mas os dois lados. E é isso que Deus quis traçar para o homem. Se ele só colocasse ali a árvore da vida e não a árvore do conhecimento do bem e do mal, então ele não seria justo com as pessoas, não daria a ela o direito de decidir o que seria melhor para elas. Mas no capítulo 3 você vê a serpente dialogando com a mulher, fazendo com que ela se embaraçasse com ideias macabras. Ideias macabras de quê? Quebrando os princípios e os pensamentos de Deus. Ela começa então a questionar o que Deus falou, dizendo para a mulher, foi mesmo isso que Deus falou? Foi mesmo isso que Deus disse? Então, ele começa a dizer, lá você vai ler, não é? Está escrito em Gênesis capítulo 3, do versículo 1 a 5, você vai ver ele dizendo para a mulher, não foi assim, não foi bem assim que ele disse. Ele não quer que você seja como ele, conhecedor do bem e do mal. Veja, a serpente conseguiu colocar na cabeça da mulher uma ideia contra a ideia de Deus, dizendo que ela seria como Deus. E aí é que está. É debaixo dessa linguagem do bem e do mal que as pessoas optam, que existe o bem, mas existe o mal envolvido e elas não percebem que o mal é literalmente aquele veneno capaz de acabar com toda a raça humana, que ela se envereda por esse caminho de se igualar como Deus. Quando você vê um pensamento, uma ideia de pessoas que se sentem um Deus nesse planeta, nessa terra, querendo dominar outros, aí é onde está a filosofia que foi gerada pela árvore do conhecimento do bem e do mal.
é onde nós encontramos uma série de ideias que vieram dali. O socialismo, você vê o comunismo, você vê também a linguagem da ditadura e todas as outras linguagens de domínio, né? Linguagem grega. Essas linguagens que foram adaptadas, e você pode notar que aquelas pessoas que já morreram e trouxeram ideias de que existem pessoas maiores do que outras, elas permanecem na mentalidade do ser humano. Note bem uma coisa: quando o homem decidiu romper com a ideia de Deus, ela saiu da abundância, porque não pode você querer desfrutar do que Deus tem com outro tipo de pensamento. Você sai dos ambientes de Deus. E quando ele saiu do ambiente de Deus, o que é que aconteceu? Irmãos contra irmãos começaram a surgir, um matando o outro. Quando você vê nessa terra, quando você vê em uma sociedade, quando você vê num governo um irmão querendo acabar com o outro, brigando contra o outro, a rivalidade entre a família, entre famílias, não é? Porque todos nós somos irmãos, aí você vê literalmente um povo que recebeu uma linguagem da árvore do conhecimento do bem e do mal e decidiu fazer com que a sua vida fosse literalmente destruída. Saiu dos ambientes de Deus a escassez, a imoralidade, a doença, a tristeza, a amargura, tomou conta da vida deles. E aí você viu o resultado. Entenda que toda linguagem que não vem de Deus provoca divisão, confusão, problemas, intrigas, dores. E por isso que quando você vê alguém que está passando por certas situações de conflitos, de guerra, de sofrimento, né? Passando necessidade, é porque ela ouviu esses três pilares que está aqui, da filosofia, dizendo sobre soluções de escassez e trazendo uma ordem de leis para organizar a sua vida da maneira que elas querem, mas com resultados errados. Fuja disso, corra para a linguagem de Deus. Entenda a ideia de Deus e viva uma vida diferente. Não queira resultados de filosofias que acabam com o seu país, com a sua nação, com a sua família. Não queira viver debaixo desse pensamento que destrói você. Viva a abundância de Deus. Procure as ideias de Deus e ande por ela. Valeu, espero ter te ajudado. Um abraço, entenda sobre isso. Deus te abençoe.